Você já ouviu falar no grupo SO2? Se não, fica neste vídeo que eu vou te apresentar o que é esse grupo e fazer a construção dele passo a passo. Primeiro precisamos entender o que é um grupo. Na matemática, um grupo é um conjunto G munido de uma operação binária, onde esse conjunto com essa operação deve satisfazer as seguintes propriedades. A primeira é que chamamos de fechamento, nos diz que, dado dois elementos que pertencem ao conjunto, o resultado da operação entre eles ainda precisa estar dentro do conjunto. A segunda é chamada de associatividade, ou seja, dados três elementos que pertencem ao conjunto, a ordem da operação entre eles deve ser a mesma. A terceira é chamada de elemento neutro. Essa propriedade diz que existe um elemento dentro do conjunto que, quando operado com qualquer outro elemento, não altera em nada. A quarta, chamada de elemento inverso, diz que existe um elemento dentro do conjunto que, quando operado com qualquer outro, o resultado é exatamente o elemento neutro. Mas calma, isso não é uma lista que você precisa decorar. A ideia é bem simples e intuitiva. Veja só. Pegue, por exemplo, o conjunto dos números naturais sem o zero, com operação de adição. Queremos descobrir se esse conjunto forma um grupo. Primeiro verificamos o fechamento. Se pegarmos dois números naturais, como o 2 e o 3, por exemplo, e somarmos, obtemos 5. E 5 também é um número natural. Portanto, essa propriedade é satisfeita. Agora vamos verificar a associatividade. Se escolhemos três números aleatórios, como por exemplo 2, 3 e 4, não importa a ordem que fazemos a soma, o resultado será o mesmo. Logo, a adição é associativa. Falta então verificar a existência do elemento neutro. E a pergunta que nos fazemos é: qual é o elemento que nos deixa os outros inalterados? Na adição, o elemento neutro é aquele que, ao ser somado com qualquer outro número, não altera o seu valor. Por exemplo, 5 mais quem é igual a 5? Só poderia ser o zero, mas aqui surge um problema. O zero não pertence ao nosso conjunto, pois estamos considerando apenas os números naturais sem o zero. Como o elemento neutro não está presente no conjunto, essa propriedade não é satisfeita, portanto, não forma um grupo. Mas suponha que agora adicionamos o zero ao nosso conjunto. Nesse caso, já teríamos a propriedade do elemento neutro, que seria o zero, mas ainda assim encontraremos problema no inverso. Por exemplo, pega o número 5. Precisamos encontrar um número x tal que 5 mais x seja igual a zero, que é o neutro da adição. Resolvendo essa equação, obtemos que x é igual a menos 5. Mas aqui está o problema. O número menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Como a propriedade da existência do inverso não é satisfeita, concluímos que os números naturais, mesmo incluindo o zero com a operação de adição, não formam um grupo. Agora sim, vamos considerar o conjunto dos números inteiros com operação de adição. Nesse caso, todas as propriedades necessárias para formar um grupo são satisfeitas, e o inverso do 5, que chamamos de inverso aditivo, é o menos 5. Logo, concluímos que o conjunto dos números inteiros com operação de adição formam um grupo. Mas será que os elementos de um grupo precisam ser apenas números? A resposta é não. A ideia de grupo pode ser aplicada a muitos outros tipos de objetos. Em vez de olhar apenas para números, vamos estender o nosso raciocínio para figuras geométricas. Agora, em vez de somar números, vamos aplicar transformações, mais especificamente, rotações que preservem a aparência da figura. Imagine um quadrado e fixe o olhar no ponto vermelho. O que acontece quando realizamos uma rotação de 90 graus? Embora o ponto vermelho mude de posição, o quadrado continua parecendo o mesmo. E o que acontece se realizarmos duas rotações em sequência? Por exemplo, duas rotações de 90 graus equivale a uma rotação de 180 graus. O resultado ainda é uma rotação que preserva a figura. Agora vamos verificar as propriedades de grupo. Primeiro, o fechamento. Quando compomos duas rotações, o resultado continua sendo uma rotação do quadrado. Segundo, a associatividade. Se realizarmos várias rotações em sequência, a forma como agrupamos essas operações não altera o resultado final. Terceiro, existe o elemento neutro. A rotação de 0 grau ela não altera a figura, funcionando como zero na adição. E por fim, existe o inverso. Se girarmos o quadrado de 90 graus no sentido horário, podemos desfazer essa transformação girando 90 graus no sentido anti-horário. A composição dessas duas rotações produz a rotação de 0 graus, que é o elemento neutro. E aqui chegamos a uma das ideias mais importantes da teoria de grupos, o estudo das simetrias. Quando estudamos teoria de grupos,
estamos interessados em compreender as transformações que preservam alguma estrutura e, consequentemente, medir o quanto um objeto é mais simétrico do que o outro. No caso do quadrado, por exemplo, as rotações que analisamos mudam a posição de seus vértices, mas preservam a forma da figura. Dizemos então que essas transformações deixam o quadrado invariante. Essa conexão entre grupos de simetrias é uma das razões pelas quais a teoria de grupos se tornou uma ferramenta tão importante na matemática e na física. Mas será que existe uma figura com ainda mais simetria do que o quadrado? Por exemplo, se em vez de um quadrado a figura fosse um círculo. Nesse caso, a situação muda bastante. Enquanto o quadrado só pode ser girado por ângulos específicos e continuar com a mesma aparência, o círculo pode ser girado por qualquer outro ângulo. Isso mostra que o círculo possui muito mais simetria do que o quadrado. Na verdade, ele possui uma quantidade contínua de simetrias, enquanto o quadrado possui apenas 4 rotações que deixam invariante. Essa diferença nos leva a uma ideia muito importante. Alguns grupos são discretos, como o grupo de rotações do quadrado, enquanto outros grupos são contínuos, como o grupo das rotações do círculo. É justamente do estudo desses grupos contínuos que surgem os chamados grupos de Lie, que desempenham um papel fundamental na matemática moderna e na física. Se soubermos como rotacionar um ponto qualquer, então saberemos como rotacionar qualquer figura, já que toda figura pode ser vista como um conjunto de pontos. Imagine um plano cartesiano e um ponto qualquer nele. Seja r a distância desse ponto até a origem e θ o ângulo que ele forma com o eixo x. Usando coordenadas polares, podemos escrever esse ponto como x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Agora vamos girar os eixos do plano de um ângulo φ. Queremos descobrir quais serão as novas coordenadas do mesmo ponto em relação a esse sistema de coordenadas girado. Observando a geometria do problema, percebemos que o novo ângulo passa a ser θ menos φ, e portanto, o novo ponto agora será x' igual a r cosseno de θ menos φ e y' é igual a r seno de θ menos φ. Aplicando as identidades trigonométricas, podemos descrever essas duas equações de uma forma muito mais compacta usando matrizes. Essa matriz será denotada por r de φ e representa uma rotação de um ângulo φ. A partir dela, podemos descrever matematicamente todas as rotações possíveis do círculo. Mas o que essa representação matricial tem de tão importante? Ela nos permite enxergar as rotações de forma algébrica, e isso revela propriedades estruturais profundas. Primeiro, é fácil verificar que a composição de duas rotações continua sendo uma rotação. Em termos de matrizes, isso corresponde ao produto de duas matrizes de rotação, que ainda resulta em outra matriz do mesmo tipo. Assim, temos a propriedade do fechamento. A associatividade também é garantida, pois a multiplicação de matrizes é associativa. Agora, o elemento neutro corresponde à rotação de um ângulo zero. Substituindo φ igual a zero, obtemos exatamente a matriz de identidade, que não terá nenhum vetor. Para o inverso, precisamos verificar se o determinante dessa matriz é diferente de zero, pois irá garantir que a matriz possui inversa. Calculando o determinante dessa matriz, concluímos que é 1. Um fato interessante é que a inversa dessa matriz coincide com a sua transposta. De fato, a transposta da matriz de rotação por φ é exatamente a matriz de rotação por menos φ, ou seja, a rotação no sentido oposto. Assim, temos que o inverso corresponde a desfazer a rotação. Essas matrizes formam então um grupo muito especial chamado SO2. O S vem de especial, indicando que o determinante é igual a 1. O O vem de ortogonal, pois essas matrizes preservam comprimento e ângulo. E o 2 indica que estamos trabalhando em matrizes 2x2, ou seja, no plano. Sophocles Lie. Nascido em 1842, Lie teve uma ideia revolucionária na matemática: construir transformações finitas a partir de transformações infinitesimais. Em vez de pensar diretamente em uma rotação de um ângulo φ, podemos imaginá-la como uma composição de muitas rotações muito pequenas. Ou seja, podemos dividir o ângulo φ em n partes iguais, cada um com tamanho φ por n, e aplicar essas pequenas rotações sucessivamente. À medida que n cresce, essas transformações se tornam cada vez menores, e cada uma delas pode ser vista como algo muito próximo da identidade, não fazer nada, mais uma pequena correção. Matematicamente, isso sugere que uma rotação infinitesimal pode ser escrita como I mais εj, onde I é a identidade,
epsilon é um número muito pequeno e j é um objeto que descreve a direção dessa transformação. Mas existe uma condição importante. Mesmo sendo infinitesimal, essa transformação ainda deve preservar a estrutura do plano. Em outras palavras, ela ainda precisa ser uma rotação. Isso impõe uma restrição fundamental. O gerador J deve ser uma matriz antissimétrica. A partir disso, ao somar infinitas dessas pequenas transformações e tomar o limite quando n tende a infinito, obtemos uma construção exponencial. Expandindo essa exponencial e organizando os termos, surgem duas séries conhecidas, o cosseno e o seno. Assim, chegamos novamente à mesma expressão que havíamos obtido antes, mas agora por um caminho muito mais profundo. Duas abordagens distintas e a mesma conclusão. Isso é fantástico, não é mesmo?